Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo para o nosso canal, para o nosso Cantinho com Deus. Hoje aqui é domingo, né? E eu vou mostrar um pouquinho do meu dia de domingo para vocês, um dia bem produtivo. Hoje eu quero hidratar meu cabelo, quero fazer minhas unhas. E enquanto eu faço as minhas unhas, eu quero estar conversando com vocês sobre o propósito do chamado de Deus na nossa vida. Eu tenho um chamado de Deus para minha vida e você com certeza também tem. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou estar mostrando um pouquinho também do culto, também lá na igreja, que hoje à noite nós vamos para a igreja, então será um dia muito bem produtivo. Então fica comigo até o final desse vídeo e é isso aí, bora lá! Meus irmãos, eu tô aqui, sabe, meditando na palavra do Senhor, né? Fazendo meu devocional da manhã, tomando meu cafezinho, que não pode faltar. E tô aqui meditando, sabe? É Mateus 24, que fala dos sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo, do fim dos tempos. E aqui tá falando, né, que nos últimos tempos se levantaria nação contra nação e reino contra reino, e haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Se a gente for parar para analisar, tudo isso a gente está contemplando diante dos nossos olhos. Tudo isso a gente está vendo acontecer em tempo real. É só entrar nas notícias, né? Pesquisar nos jornais da vida. Tudo isso está acontecendo, né? País contra país. Na política também, é esquerda contra direita e é uma guerra, sabe? É um contra o outro. No meio dos familiares também, tantas guerras acontecem também no núcleos familiares também, tantos problemas, tantas desavenças, sabe? Mas a gente tem que guardar o nosso coração. A gente tem que guardar o nosso coração para não se contaminar, para a gente buscar, né, viver a paz com todos, como diz na palavra, né, para a gente seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente tem que buscar viver em paz, né, com as pessoas, e não deixar esse espírito de guerra entrar nos nossos corações e nos contaminar, né? Colocar desavença, né, no meio de nós, né? E outra parte também que eu tava aqui lendo e refletindo, né? Olha só o que fala: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. A figueira, ela é Israel, né? Então, o relógio de Deus é Israel. Então, a gente tem que estar olhando para Israel. Tudo que está acontecendo lá, tudo que acontece lá é sinal do fim dos tempos. Porque Israel é o filho primogênito de Deus. E igual fala aqui também, né? Quando vir de todas essas coisas acontecendo, sabei que ele está próximo às portas. Então, Cristo, ele está próximo de voltar. Sabe? Às vezes eu, tipo assim, conjecturando, sabe? Não é algo que está escrito na Bíblia, mas conjecturando assim no meu coração, sabe? Às vezes eu sinto como se Cristo já estivesse, tipo, nas nuvens, sabe? É como se os anjos já estivessem de prontidão
próximo da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. E eu tenho frisado muito esse assunto nos meus vídeos, porque é algo que o Senhor ele quer realmente despertar em nós, sabe? O arrependimento e a gente estar pronto para esse dia. Porque quando eu vou orar mesmo, quando eu vou dormir, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, da minha família, da minha parentela, da humanidade, das pessoas. Tem misericórdia. Gera em nós o arrependimento, porque a gente não sabe quando o Senhor há de voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser hoje de madrugada, a gente não sabe. Então a gente tem que estar preparado, tem que pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e sermos lavados no sangue de Jesus. Então eu estava lendo aqui, sabe, estava meditando e queria compartilhar um pouquinho com vocês. Mas ainda não é a mensagem que eu vou trazer no vídeo, isso aqui é só uma reflexão. Como esse canal é do Senhor, né? Então isso aqui é uma reflexão, mas a mensagem mesmo será quando eu estiver fazendo as minhas unhas. Então, fica comigo, continua comigo. Já esquentei a comidinha dos meninos, os meninos tá aqui agora almoçando. Dá boa tarde, Heitor? Boa tarde. Dá boa tarde, Arthur? Boa tarde. O papá tá gostoso? Tá? Tá. Que maravilha. Eles estão ali, gente, assistindo desenho de Superbook. Desenho muito legal, né? Para as crianças que quer aprender sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor, né? Dá um tchauzinho aqui. Tchau, gente. Gente. Olha aqui, pessoal, tô indo com as crianças ali no mercado. Nós tá indo ali para comprar algumas coisinhas para nós fazer um lanchinho à noite. Porque de domingo é bom um lanchinho, né, gente? Bora lá? Vai também comprar batata. Chegamos aqui, pessoal, no mercado. Fiz o neném aqui para ele ficar de boa. Enquanto nós faz as comprinhas só pro lanchinho mesmo, né? Para fazer o lanchinho, vocês vão descobrir o que eu vou fazer. É bem gostoso, apesar que tem gente que não gosta não, mas nós gostamos. De vez em quando assim, sabe? Um fim de semana, um domingo assim, igual a gente vai pra igreja. Igual a gente vai pra igreja, né? Aí a gente faz, né? Quando chega do culto. Porque, nossa, chegar do culto tarde, ainda fazer janta, meu Deus. Não dá ânimo não. Eu quero desse pão aqui, pessoal, ó. É isso mesmo, eu vou fazer hot dog. Eu quero desse pão aqui, só que não tem o preço dele. Eu vou tentar descobrir o preço, aí eu falo pra vocês. Vou tentar descobrir o preço desse pão aqui, gente. Aqui no leitor. Tá R$11,99. É isso mesmo, é esse valor mesmo. Vou pegar uma batata também de R$5,48. Vou pegar um extrato também desse aqui, ó, de R$1,58. Vou pegar um milho aqui também, predileta. Tá R$2,68. Pessoal, eu peguei também a salsicha da Sadia. Ela deu R$4,53. Tava R$8,98 o quilo. Eu achei que deu baratinho. Eu peguei 10 unidades só, que é equivalente à quantidade de pão, entendeu? Aí eu não pego nem mais nem menos, que aí não sobra. Peguei esse salgadinho também, ó, pra depois beliscar. De vez em quando eu compro, sabe? Bem de vez em quando, não é direto não. Nós vai pegar um suco desse aqui também, pessoal, de abacaxi. Dessa marca aqui, ó, Tial. Mas leva 2. Não, levar só um. Tá R$4,98. R$4,98. Nunca tomei dele não, gente. Eu vou experimentar. Eu acredito que deve ser bom. Que eu gosto desse suco de caixinha, sabe? Ó, tem da Maguari, que tá R$5,48.
Gosta. Tem da Del Valle ali também. Pessoal, nós chegamos em casa, né? Graças a Deus. E aí, é isso que eu comprei, o que vocês viram lá no mercado mesmo, né? A salsicha, o extrato, o pão, a batata, o milho, um suco de abacaxi e 2 salgadinhos desse aqui de pão de alho da Torcida. E eu tinha pegado também 2 bombonzinhos para os meninos também, que é 98 centavos cada. Aí deu R$ 41,76. E é isso, sabe? Nosso lanchinho da noite. Pessoal, eu vou hidratar meu cabelo agora. Aí eu começo assim, eu começo passando esse aqui, que ele é como pré-poo, né? Como pré-poo, antes do shampoo. É vários produtos que eu passo. Aí depois desse, da escala, eu venho pra esse aqui. Da Boticário, shampoo, acelerador. Crescimento aprovado em 30 dias. Gente, esse produto aqui, ele é muito bom pra crescer o cabelo. Eu uso ele, já tem uns 2 meses que eu tô usando esse produto aqui. Ele é muito bom. Eu super recomendo. E meu cabelo, ele tava tipo no ombro e agora ele tá tipo no meio das costas, sabe? Ele já tá bem maior. Que eu tinha cortado, né? Aí agora cresceu. Aí eu uso esse aqui também. Aí depois eu venho pra esse aqui, que é o condicionador, né? Da mesma linha. Aí depois do condicionador, gente, eu venho pra esse aqui, que ele é a máscara pra hidratar. Tô travando aqui. Aí eu deixo agir, né, uns 15 minutinhos e enxago. Depois que estiver bem enxaguadinho, eu tava usando esse aqui como leave-in. Só que ele acabou. Só que ele é muito bom, gente. Ele é muito bom pra pentear o cabelo, sabe? Ele ajuda pra pentear. Só que agora eu tô usando esse aqui, ó. Que ele também ele tem a opção de leave-in. E ele é muito bom também. Aí eu passo, né? Depois que eu finalizei de lavar. E eu penteio. Passo ele, deixo no cabelo e penteio. Ele é muito bom também. E é isso, os meus produtinhos que eu tô usando. É meio variado, sabe? Mas é tudo bom. Meu cabelo fica bom, dá super certo. E é isso, gente. Bora pro processo de lavar o cabelo. Então, pessoal, eu vou começar a hidratar meus cabelos. Vou tentar mostrar pra vocês o tamanho que ele tá. Igual eu tinha falado que ele tava aqui no ombro, né, mais ou menos, né, da última vez que eu cortei. E agora, ó, talvez eu não consiga mostrar certinho. Aqui. Já tá quase chegando aqui atrás, assim, né, já tá quase chegando, ele tá bem grandão, gente. Eu amo cabelo grande, gente. Eu não gosto de cabelo pequeno, mas eu tinha cortado, né, da última vez, né, um pouco menor assim. Porque tava com as pontas um pouco ressecadas, aí tava embaraçando muito, sabe? E aí tava me incomodando. Aí eu fui, cortei. E com esse produto que eu falei pra vocês, tá aí, gente, enorme. E eu não fico nem um pouco feliz, né? Então eu vou começar pelo pré-poo, né? Vou passar aqui no meu cabelo já, e eu separei, né, bem no meiozinho assim, pra mim passar. Que é o da escala, gente, esse aqui, ó. Aí ele tem a opção de pré-poo. E ele é bom porque um potão, né, vem muita quantidade, dura. Aí a gente vai passando escamado assim, né, nas pontas do cabelo. Eu só não costumo passar aqui, ó. Aqui eu não costumo passar, não. Eu passo mais aqui, ó. Aí nas pontas, assim, ó. Priorizar sempre as pontas. Que aí protege o cabelo, né, do shampoo. Porque o shampoo, ele costuma ressecar. Passo aqui atrás, ó. O povo fala, né? Eu não sou especialista, mas o povo fala que
O shampoo, ele costuma ressecar, mas deve ser isso mesmo. Aí a gente passa o pré-poo primeiro pra poder proteger o cabelo, né? Aí eu vou deixar agir. Eu nem lembro direito o tempo, deixa eu olhar aqui. Eu vou deixar agir uns 5 minutinhos, mais ou menos. Uns 3, 5 minutinhos, não é muito tempo assim não. Aí eu deixei as crianças ali vendo desenho ali na sala. Mas eu tô aqui, mas tô de oi. Tô de oi, aí você tá vendo Daniel Tigre. Eu gosto do Daniel Tigre, é um desenho bem legal. Ensina a ter boa conduta, respeitar a mamãe, respeitar os mais velhos, se divertir, brincar de forma saudável, sem prejudicar os outros, sem prejudicar o coleguinha, ter bons hábitos. Então eu gosto muito do Daniel Tigre para eles verem. O Superbook também, que eu mostrei antes, no início do vídeo. O Superbook eu gosto deles ver também, porque é um desenho que ensina a palavra de Deus de forma bastante clara, sem distorcer também. Igual o episódio que eles mais gostam de ver do Superbook é do Davi e Golias, né? Da morte de Jesus. A morte e ressurreição de Jesus. É o que eles mais gostam de ver. Eu acho bom, sabe? Porque aí eles vão vendo e eles vão aprendendo também. Aí eu só leio a Bíblia e mostro pra eles também a historinha, né? Que aí eles vão lembrar. Nossa, eu vi um desenho falando dessa história. Que aí ajuda, né, na compreensão deles de forma, assim, mais infantil, mais colorida, né, na linguagem deles. Porque eles ainda não entendem na nossa linguagem de adulto, né? Então, eu tento fazer assim, sabe, pra ensinar a palavra de Deus pra eles. Pronto, gente. Conversando com vocês, passei o pré-poo nas minhas madeixas, agora eu vou deixar agir. Já volto. Pronto, pessoal, eu vou enxaguar agora e tirar esse excesso de pré-poo, né? E após o pré-poo, eu vou passar o shampoo, tá? Aí eu já volto. Pessoal, eu tirei o excesso de pré-poo, agora eu vou passar o shampoo. Não repara na beleza da pessoa, porque a gente fica feia primeiro para depois ficar bonita. Então, já tirei o excesso de pré-poo e agora eu vou passar o shampoo. Pessoal, já passei o shampoo já enxaguei. Agora eu vou passar o condicionador. Aí esse condicionador aqui tem que deixar agir uns 10 minutinhos no cabelo. Eu acredito que é assim que dá o resultado pra ele, né? Pro crescimento também. Aí deixa agir uns 10 minutinhos. Eu vou passar aqui já no cabelo. Aí tem que passar e deixar agir uns 2 minutinhos. Nossa, mas esse shampoo e esse condicionador aqui da Boticário, toda vez que eu lavo meu cabelo com ele, meu cabelo fica tão, tipo, uma sensação de refresco. Dá uma refrescância assim pra cabeça. Ele é muito bom. A textura dele, ó.
Ele é bem cor de areia. Cor de areia. Muito bom. Recomendo para quem quer deixar o cabelo crescer. Super recomendo. Agora eu vou deixar agir 2 minutinhos e já vou enxaguar. E eu volto aqui para poder passar a máscara de hidratação. Aí a máscara de hidratação tem que deixar um pouquinho mais tempo. Minhas amigas, já passei o condicionador, deixei agir, já enxaguei também para agilizar o processo e agora eu vou passar a máscara. Bora lá, né? Hidratar essas madeixas. Agora sim vai intensificar o resultado, porque a máscara, né? A máscara faz bem demais pro cabelo. Passa assim nas pontas, ó. Vai massageando assim também, ó. Que aí vai pegando o produto no cabelo todo, entre os fios. Vai dividindo. Gente, vocês repararam que eu tenho pouco cabelo? Eu não tenho muito cabelo. Eu não tenho muito cabelo. Eu tenho pouco. Meus cabelos, eles é mais fino, sabe? Eles é mais ralinho. Mas ele é bonito, ele é grande. E aí, quando eu hidrato, assim, fica melhor ainda. Ele é fino, mas ele é grande. E a gente tem um cabelo grande, tem que cuidar, né? Até quem tem cabelo curto também tem que cuidar. Mas cabelo grande, sei lá, parece dar mais trabalho. Dá mais trabalho pra poder cuidar. É isso aí, gente. Agora eu vou deixar agindo uns 10, 15 minutos por aí. Não é muito tempo, não. Aí eu vou deixar agir e vou enxaguar. Aí depois eu já venho com o morte súbita pra pentear. Aí sim, finalizou a hidratação. Aí eu penteio e deixo secar. Se secar a tempo, eu prancho, porque o sol tá bem quente aqui e meu cabelo ele é muito bom pra secar. Seca rapidinho. E tá sol quente aqui. E aí se eu ver que vai secar, porque eu ainda não tenho secador, gente. Aí se ele secar, eu passo uma prancha, né, antes de ir pra igreja. Mas se ele não secar, eu vou nele natural. Eu mostro pra vocês como que ele ficou, né, e é isso. Então, amigas, eu já enxaguei o cabelo depois que eu passei o creme hidratante. Deixei agir uns 15 minutinhos. E eu tô sentindo ele bem macio. Inclusive, agora eu vou passar esse aqui, ó. O Morte Súbita. Aí eu vou passar o spray aqui, né? No cabelo, assim. Então, você pode aplicar um pouquinho na mão também, ó. E espalhando assim também. Dos dois jeitos. Como vocês acharem melhor. Às vezes eu passo dos dois jeitos. Ou no cabelo direto. Ou na mão. E agora é pentear, né? Aplica assim nas pontas. Que as pontas é o que mais precisa, né? Eu senti meu cabelo bem macio, gente, depois que eu passei
esse creme hidratante da Elseve. Eu passei o leave-in, né? E eu vou pentear meu cabelo agora. Aí depois que eu finalizar, aí eu mostro pra vocês como é que ele ficou. Mas vai dar pra ver melhor depois que secar, né? Mas quando eu pentear eu mostro pra vocês como é que ficou. Pessoal, já penteei meu cabelo. E ele tá bem macinho. Tá muito bom. Aí, fica a dica aí dos produtos aí. Esse da Elseve, da Boticário também, que ele é muito bom para crescimento do cabelo. E agora é deixar secar, né? E aí eu mostro pra vocês. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou meu cabelo. Eu acho que não vai dar tempo de eu fazer prancha, porque agora são 5h30 e meu culto começa às 6h30, então daqui a pouco já tem que sair. E ele ainda tá um pouco meio úmido também, então pode não ser bom passar prancha agora. Mas eu queria passar pra dar uma alinhada, né? Mas olha pra vocês verem, ele tá muito bom, ó, não tem nenhum frizz, ó. Baixinho, baixinho. E tá macio. É, pessoal, olha pra vocês verem. Tá bem brilhante, brilhando bastante, ó. E não tem nenhum frizz, ó. Baixinho, baixinho, ó. Só que ele ainda tá meio úmido ainda. Mas tá muito bom. Tá macio. Ó, passa a mão, ó. É uma beleza, ó. Pra vocês verem a hidratação que eu fiz, que deu um bom resultado no meu cabelo. Agora eu vou fazer minha unha, gente, rapidão, pra poder ir pra igreja. E eu passo óleo secante, sabe? Aí ajuda a secar rapidinho. No instante seca. Aí não tem perigo de borrar, não. Pessoal, enquanto eu faço minha unha aqui, eu vou conversando com vocês um pouquinho. É sobre o chamado. Eu estava refletindo esses dias e eu gostaria de passar a reflexão que eu tive com o Senhor para você que está me assistindo. Todos nós que servimos ao Senhor temos um chamado na nossa vida. Eu mesma, quando o Senhor me chamou, né, nas águas, eu entreguei de fato minha vida para Jesus, o Senhor começou a mostrar para mim que o chamado dele para minha vida era para pregar e louvar, né, profetizar. E eu fiquei anos da minha vida sem exercer o meu chamado. E um certo dia, um pastor de fora que foi na igreja, ele estava pregando lá e ele parou a pregação, no meio da pregação, e foi até mim onde eu estava. E ele chegou em mim falando assim: irmã, até quando você vai enterrar os talentos que Deus te deu? Você tem um chamado para louvar o Senhor, você tem um chamado para pregar, para profetizar, e você enterrando os talentos que Deus te deu. Nossa, aquilo foi uma repreensão mesmo do Senhor, porque eu sabia que eu não estava cumprindo o chamado do Senhor. Eu estava, parada, não fazia nada. Tinha minhas orações na minha casa, normal, lia a palavra, normal, mas aquilo foi um puxão de orelha mesmo. Aí, gente, tô fazendo as unhas, criando forma, ainda falta essa mão. E sabe, por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque pode ser que vocês tenham chamados também na vida de vocês para servir ao Senhor, ministérios, louvar, pregar, ser um missionário, algo do tipo. E a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que
fugiram do chamado do Senhor, assim como eu estava fazendo. Fugiram do propósito, do que Deus realmente queria para aquelas pessoas, né? E eu vou dar 3 exemplos de pessoas que saíram totalmente do plano que o Senhor tinha para suas vidas. Ou melhor, eu não vou dar 3, eu vou dar 4. Bem rapidinho aqui, para não enrolar, né? Eu vou dar esse exemplo para vocês e vocês refletem, sabe? Porque a gente não pode fugir do chamado do Senhor para as nossas vidas. E o primeiro exemplo que eu quero estar trazendo aqui é Sansão. Sansão, a gente conhece a história dele, que ele tinha uma força, né, sobrenatural, era uma força vinda de Deus, que ele matava assim muitas pessoas só numa queixada, num momento só. E os filisteus tinham medo dele, né? E ele já matou urso, já matou leão. E ele não podia se envolver com mulheres de outras terras, né? De outros países, de outras culturas, de outras religiões, vamos assim dizer. E ele só podia casar com mulheres israelitas e ele não podia cortar o cabelo. E ele fez totalmente o contrário. Fugiu totalmente do propósito do Senhor, do chamado para o Senhor para a vida dele. Se envolveu com a mulher filisteia que chama Dalila. E ela, usada pelo inimigo, né, fez de tudo para descobrir qual que era o segredo dele, da força dele. E a gente sabe que estava no cabelo. E ela foi e falou para os filisteus lá, né, qual que era o segredo dele. O que aconteceu? Eles foi lá, cortou os cabelos dele e tirou a visão dele, né? Tirou a visão e ele sofreu duras consequências por desobediência, por sair do propósito do Senhor, do chamado que o Senhor tinha para ele. Olha, gente, já passei o esmalte, rapidão, vai pra vocês verem. E eu não sou profissional, não. Eu mesmo que faço, né? Passo rapidinho aqui. E eu tento ao máximo não borrar. Vai pra vocês verem. Eu tento ao máximo não borrar. Bem rapidinho. Aí eu passo óleo secante agora e é isso. E a gente tenta deixar bonitinho, né? Aí, gente, ele sofreu as consequências, né? E no final da morte no final da vida dele, né, ele matou os filisteus, o Senhor devolveu a força para ele e ele acabou morrendo junto também. E um outro caso também é Nabucodonosor. Ele era um rei muito idólatra e a gente sabe que toda a honra e toda a glória é exclusivamente para Deus e mais ninguém. Mas Nabucodonosor queria a glória totalmente para ele. E chegou um momento da vida dele que Deus deu uma freada nele, tipo assim, é sério? Você quer desafiar poder comigo? E aí Deus destituiu ele do trono e ele começou a conviver com os animais como se fosse um animal. Começou a comer junto com vaca, com boi, igual ao animal. E perdeu, né, o juízo dele. E em um certo momento o Senhor restituiu o juízo dele e ele confessou, né, que estava errado, reconheceu que estava errado e que realmente a glória pertencia somente ao Senhor. E que ele estava fugindo totalmente do propósito do Senhor. Em vez dele dedicar o reinado dele para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, não. Ele queria receber glória para si mesmo. Então, já estava totalmente errado, Nabucodonosor. E outros 2 exemplos também que eu quero trazer aqui bem rapidinho é Paulo e Jonas. Jonas, vocês sabem, né? Deus mandou ele ir para Nínive para pregar a palavra do Senhor lá, para levar a palavra de arrependimento para aquele povo, né? E ele desobedeceu ao Senhor e foi para Tarsis.
foi para Tarsis, pegou um navio que estava indo para lá e dentro do navio ele foi dormir. De repente as águas lá começou a dar uma turbulência muito grande e todo mundo achou que ia morrer. E então eles lançaram sorte e descobriram que era culpa de Jonas. Por quê? Porque ele estava fugindo da face do Senhor. E aí eles lançaram Jonas no mar, né? E Deus enviou um grande peixe para poder engolir Jonas. E aí, lá dentro da barriga de Jonas, ele se arrependeu, ele reconheceu... Oh, falei errado. Dentro da barriga do peixe, ele reconheceu que estava errado e se arrependeu, e o Senhor fez com que o peixe vomitasse ele. E o peixe foi lá, vomitou ele, e ele se arrependeu, foi lá e pregou para Nínive. E Nínive foi lá, fez um jejum de arrependimento, eles se arrependeram e voltaram para o Senhor. E um outro caso também é Paulo. Paulo, ele achava que ele estava no caminho certo, né, andando lá com os sacerdotes lá naquele tempo. Ele achava que ele sabia tudo sobre Deus, mas ele não acreditava em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou. Ele não acreditava que Jesus era o Messias, ele achava que aquilo era uma blasfêmia. E ele começou a perseguir os cristãos. Mandava matar os cristãos. Então, ele estava totalmente fora do caminho que o Senhor tinha para ele. Totalmente fora do propósito que o Senhor tinha para ele. E um certo dia ele estava indo a caminho de Damasco e o Senhor apareceu para ele. Jesus apareceu para ele lá no céu, né? Nas nuvens, eu acredito, né? E perguntou para ele: Paulo, por que me persegues? E naquele momento Paulo ficou cego durante 3 dias e foi um tratamento do Senhor para a vida dele. E depois o Senhor foi lá e curou ele e ele começou a ser um grande missionário, né? Um grande exemplo para nós de missionário, né? Todo mundo que crê na palavra do Senhor admira muito a história de Paulo. E ele se tornou, né, um grande pregador, passou a obedecer ao Senhor. Então, por que eu quero trazer esses exemplos aqui que falam muito ao meu coração? Que não vale a pena a gente fugir da vontade do Senhor, do propósito do Senhor. Se Deus quer que você seja um missionário, que você vá para outro país, tenha fé e obedeça. Não fuja do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Se Deus quer que você vá para os Estados Unidos para pregar a palavra do Senhor, vá. Aprende a falar inglês, tira o passaporte, mas obedeça ao Senhor. Se Deus quer que você seja um pregador, um pastor, um louvorista, busque conhecimento na palavra. Vai dando os primeiros passos. Quando você receber uma oportunidade na igreja, vai lá, leva uma palavra, né, louva. Vai dando os primeiros passos que o Senhor mesmo vai fazendo a árvore espiritual que há em você crescer, para dar frutos, né, para tocar em outras vidas, né? Então, é isso que eu quero trazer, essa reflexão que eu quero trazer para o seu coração, para esse dia de hoje. E agora eu vou me arrumar para ir para a igreja, né? Os meninos já estão praticamente prontos. E daqui a pouco eu filmo um pouquinho lá do culto para vocês estar vendo. E agora a gente vai terminar de se arrumar para servir ao Senhor, que é muito bom, maravilhoso estar na casa do Senhor. Pessoal, já se arrumei, já fui pra igreja. Tô toda produzida no vermelho. O que vocês achou? Ficou bom? Botei uma saia também. E é isso. Toda combinando. Saia preta, por cima vermelho, só no vermelho. Ó o Heitor, todo bonito, todo chique. Dá oi, Heitor. Oi, gente. Aqui ó, o Arthur, ó. Todo bonito também. Todo lindo, todo chique, meus meninos.
E é isso, gente. Bora pra igreja. Vou deixar na luz tudo que passou, tudo que ficou. Olho pra Jesus, eu vou pra Jesus, eu sei o amor que chama, Ele me chama. Uma festa como essa não pode acabar, irmãos. Nós podemos ficar aqui até o arrebatamento, com essa endorfina em grande estilo quantitativo. Eu quero saudar a igreja toda com a paz do Senhor Jesus Cristo. E ver que você, irmão, você, irmã, que se já predispôs, tem colocado assim nessa intenção de buscar o Senhor com as velas do seu coração, enchendo o Santo Espírito Santo do Senhor, buscar os dons, e aqueles que não são batizados do Espírito Santo, que estejam buscando, porque o Senhor quer identificar a sua criação. Deus quer realmente comunicar com você com mais aproximação. Deus quer ver você realmente produzir frutos dignos de arrependimento. Quer ver a transformação, a metamorfose das vidas, e através de você mesmo, sua família, aqueles que tanto você almeja verem sentado aqui junto com você, adorando o Senhor, porque na Mai rebarrai do chique na lauás, como diz o Senhor está dizendo. Quantos ainda não perceberam essa realidade e precisa ser demonstrada? A Bíblia deixa nos transparecer que a beleza de Cristo resplandece no rosto daquele que o serve. Todo crente que tem essa intenção, que tem essa atitude, pode perceber esse diferencial. Enquanto das mini, pré-adolescentes e adolescentes, crianças que cantavam, entoavam aqui, às vezes você ouvindo, você pode ouvir uma melodia que te agrada, que faz bem para os ouvidos, e te traz até uma certa benefício endorfínico, orgânico, que é um psíquico. E não é uma situação qualquer, arranjada, mas é uma coisa protagonizada, perfeita, vinda do trono do Senhor. E é diante de uma posição dessa que o crente que tem uma aproximação com Deus, que tem uma comunhão com Deus, pode, com certeza, ter a noção do que está acontecendo aqui nesta noite. Então, como eu disse, estava apreciando, com o coração transbordando, vendo a graça de Deus sobre essas crianças, e quem tem os dons pode perceber a presença palpável dos anjos do Senhor, principalmente junto com elas. O evidenciar de glória de Deus, ele tem representatividade. E as crianças, até os 12 anos principalmente, elas têm 100% de toda a ação e liberdade de glória. Então, nós ouvirmos, participarmos como tivemos nesse momento entoante,
maravilhoso. É claro que elas são muito mais abençoadas do que nós, porque elas já pertencem, a Bíblia diz que delas é o reino dos céus. Nós somos agora co-participantes e adquirimos delas, usufruímos delas, o fruto do Espírito. É mediante isso que, vendo essas crianças cantarem, e vem a paga do Senhor sobre aqueles que deram cobertura, os papais, os tios, os avós, as irmãs que têm sido... Pessoal, já chegamos da igreja, já fiz também o cachorro quente também, que a gente vai comer. Inclusive, já vou comer já. Assisti uma televisão, suquinho. E ao decorrer do vídeo, vocês vão ver duas igrejas diferentes. Sim, eu fui em duas igrejas hoje. Pela primeira vez na minha vida eu faço isso. E em uma e depois na outra, no mesmo dia, no mesmo horário. No mesmo horário praticamente, né? Participo de uma um pouquinho, depois da outra, né? A primeira igreja, vocês vão ver, é a Assembleia de Deus, é onde eu congrego. E a segunda que vocês vão ver é a Batista, é onde eu sou batizada. E aí, como a minha priminha foi apresentar lá, na segunda igreja, então a gente foi lá para poder prestigiar ela, cantando lá na igreja e tudo mais. Então, por isso que eu fui em duas igrejas hoje. Aí vocês vão ver, não estranhem. E é isso. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curte, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito. E eu também quero agradecer desde já por cada inscrito que tem chegado nesse canal, por cada pessoa que tem visto os meus vídeos. Eu me alegro muito porque, primeiramente, o meu foco principal é anunciar a palavra do Senhor. Foi para isso que o Senhor colocou esse canal no meu coração, para poder anunciar a palavra dele. Então, eu fico muito feliz por cada pessoa que tem chegado nesse canal. E se você ainda é novo por aqui e não é inscrito, eu peço que você se inscreva para não perder os próximos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Tchau!